Queridos amigos, irmãos, que nesta manhã todos nós sejamos amparados, fortalecidos pela fé, pela confiança, que todos nós possamos compreender cada dia a lição sublime do Evangelho, que traça para a nossa caminhada roteiros com grandes reflexões, para que a gente não venha a cair nos mesmos erros do passado, motivado por nossas ilusões, pelos momentos ainda que vivemos mergulhados na ociosidade do nosso pensamento. Hoje, fechando mais um capítulo do Evangelho, procurando dia a dia trazer as lições para dentro de nós. É assim que eu os convido hoje a iniciar esta manhã sublime de luz em nossa vida. Bem-aventurado os que têm fechado os olhos. Meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres. Eu, sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e vos foram assinaladas são: não as atribuais, senão aquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao seu seio com a brancura que possuía quando a criastes. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem, quiçá também a cura que apenas timidamente pedistes, em recompensa da vossa abnegação. Contudo, uma vez que aqui me acho, numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse convir que arrancasseis o vosso olho, se fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar se tornasse causa de vossa condenação. Quantos há no mundo que um dia nas trevas maldirão o terem visto a luz? Oh, sim, como são felizes os que por expiação vêm a ser atingidos da vista. Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas. Podem ver mais do que vós, que tendes límpida visão. Quando Deus me permite descerrar as pálpebras a alguns desses pobres sofredores e lhes restituir a luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheces todas as delícias do espírito que vive de contemplação e de amor? Não pedirias então que se te concedesse ver imagens menos puras e menos suaves dos que as que te é dado entrever na tua cegueira? Ó, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, mais ditoso do que vós que aqui estáis, ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode alçar-se com elas às esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar. Abertos os olhos, estão sempre prontos a causar a falência da alma. Fechados, estão prontos sempre, ao contrário,
a fazê-la subir para Deus. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é com frequência o anjo tenebroso que conduz à morte. Agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera e tem bom ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa te sentirias. Mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a tua perda? Confia no bom Deus, que fez a ventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for consentido a teu favor, mas a teu turno, ora, e ainda mais, pense em tudo quanto acabo de te dizer. Antes que me vá, recebei vós, que aqui vos achais, reunidos à minha bênção. Vianney, Curadares, Paris, 1863. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aqueles que nos devem. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos do mal, que assim seja. Queridos amigos, como ainda nós estamos diante de compreender o nosso planejamento reencarnatório. Sabemos que na lição de hoje, bem-aventurados que têm fechado os olhos, eu gostaria de dizer-lhes, de perguntar-lhes, que olhos são esses? Quem é Curadares para estar nos trazendo tudo isso? E nós vamos ver que Vianney Curadares foi um bispo. E nós reconhecemos na grandeza deste espírito a mensagem que ele nos trouxe. Ó bem-aventurado cego que quer viver com Deus. Por que será que é bem-aventurados? Seremos todos bem-aventurados quando os nossos olhos não tiverem mais voltado para o mundo físico, o mundo externo. Mas todos nós que compreendemos o valor da reencarnação, para sentir a grandeza das oportunidades que temos recebido. E a cegueira é uma prova para uns, uma expiação para os outros. Por que nós pedimos para nascer cegos? Ou que a lei me concede esta oportunidade? Nós vimos o cego de Bartimeu, o cego de Jericó, e todas as curas que Jesus fez, ele fez referência à vigilância do que eles iam olhar, que eles iam ver. Porque ver e olhar tem uma grande diferença. Quando eu olho com os olhos do Espírito, eu aprofundo na grandeza de tudo aquilo que está à minha volta. Quando eu vejo, muitas vezes, ao ver, eu não questiono. E é isso que Jesus disse aos cegos que ele o curou quando perdiram a Jesus. E ele falou que fosse mostrar aos sacerdotes para mostrar que era possível e não a pena de talião que eles conheciam. Mas, quando os discípulos interrogaram sobre a cura do cego de Bartimeu, eles perguntaram aos pais e perguntaram a Jesus. E ninguém soube falar.
Porque quando nós recebemos da misericórdia divina, nós só recebemos aquilo que realmente nós necessitamos. Porque, na verdade, Curadars, ele repete, não só no Evangelho, mas na Revista Espírita, ele nos mostra que ele dizia que ele não sabia fazer milagres. Que só Deus assim o faz. Então, o que é um milagre? Eu quero a cura, sem saber se posso, sem saber se mereço, e sem saber qual que é a cumplicidade com a lei de Deus que está em mim. Meu Pai, cura-me, mas faze de minha alma enferma se cure antes que o meu corpo. Isso é grandioso. Primeiro, eu preciso curar as dores que estão no meu espírito. Por isso, Curadars fala que ele não veio, não sabe fazer milagre. Que só Deus opera quando ele quer ou quando ele pode. Porque nós somos infratores das leis divinas. E nós não queremos compreender que as nossas aflições, as nossas dores saem do fundo do coração, dos sentimentos distorcidos da lei de Deus. E é preciso que a gente tenha uma prece que seja fervorosa, lúcida, uma prece inteligente, para que nós possamos rogar a Deus aquilo que verdadeiramente nós necessitamos. E o que necessitamos, sabe? Força, coragem, bom ânimo, para que a gente possa curar as maledicências, os fracassos que já vivemos. Por isso que nós lemos, em outro momento, que o escândalo existe, porque ainda somos espíritos devedores. Mas é preciso que a gente entenda que nós não estamos privados da misericórdia divina. Nós não estamos privados do amor, considerando que bem-aventurados da expiação. E Jesus nos disse, e nós muitas vezes repetimos sem compreender, que o Cristo disse, convir que era preciso arrancássemos o vosso olho se fosse mal, porque às vezes nós só enxergamos o lado ruim dos outros. E que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar-se tornar-se causa de vossa condenação. Quantos de nós que estamos aqui reencarnados não conseguimos ainda ver a luz? A luz que ilumina os nossos atos, que ilumina a nossa consciência, que ilumina o nosso caminho. Quanto temos sido felizes quando compreendemos as nossas dores. Nós não queremos viver as dores, mas já passamos por expiações tão sérias. E os olhos do espírito nunca estão fechados. Estão sempre abertos para que nós possamos fechar os nossos olhos para as críticas, para as maledicências, para aqueles que nós estamos vendo que muitas vezes a sua fala não condiz com a obra que o Cristo veio nos convidar a construir. Então, queridos, Curadars nos chama na Revista Espírita alma querida, porque não conheceis todas as delícias do Espírito que vive de contemplação e de amor? Não pedirias então que se concedesse ver imagens menos puras e menos suaves dos que as que te é dado entrever na tua cegueira? E é por isso, amigos, que nós precisamos entender quando o Evangelho nos convida a refletir: ó bem-aventurado cego que quer viver com Deus. O cego é para que a gente possa sair dessa cegueira do mundo
e não mais levantar situações de crítica, de julgamentos, de situações que muitas vezes só nos causa a falência da alma. E muitas vezes a inteligência, ela nos faz isso, porque nós olhamos, é a cultura, é aquilo que o homem tem, mas nós estamos sempre, sempre, sempre fechados, com os olhos fechados, para reconhecer o esforço daqueles que estão tentando subir a Deus. E é por isso, meus amigos, que nós encontramos hoje tantas aflições, que é consequência da nossa vida, tanto a presente quanto a passada. Nós, toda a nossa evolução, nós seremos, sim, convidados a rever os nossos atos. Quando você julga, quando você critica, quando você traz situações que você não conhece a luta daquele espírito. Você não conhece as renúncias, as noites mal dormidas, muitas vezes, para abrir os olhos dos filhos, dos entes queridos, que estão caminhando na cegueira da vida do espírito. Por isso, nós precisamos escutar na nossa consciência, na profundidade do nosso pensamento, essa frase: irmão, espera e tem bom ânimo. Porque todos nós queremos ter visões diferentes. Basta que a gente mude o nosso olhar para que nós possamos abrir os nossos olhos para sentir a grandeza da vida. Se aquele que tem os olhos fechados, que veio cego, mas que compreende a grandeza da vida espiritual, é muito mais lúcido, compreende muito mais do que nós que estamos de olhos abertos. E é preciso que antes que a gente saia desse entendimento, saibamos receber a bênção de cada dia que os espíritos amigos têm nos oferecido, especialmente o passe que temos pedido, porque todos nós temos recebido muito, mas poucos são os que sabem agradecer. Então, nós rogamos a Jesus que, mesmo de olhos fechados, possamos abri-los em espírito, na gratidão profunda do amparo, da luz que nos envolve, da presença de tantos entes queridos, amigos que nos dão a mão, amigos que abrem a cortina dos nossos olhos, para que possamos enxergar o grande bem que o Senhor tem nos concedido. Que nesta hora do passe tenhamos olhos de ver, para que possamos sentir o amor imensurável que nos envolve nesta manhã. Que a nossa água seja fluidificada e que as bênçãos divinas pairem também sobre os nossos entes queridos, sobre os nossos familiares, sobre os nossos amigos, todos aqueles que nos pedem as nossas preces. Que Deus possa enviar para junto deles a assistência amiga e fraterna, os bondosos guias e protetores. Deixo no coração de vocês as vibrações amorosas do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Fiquem com Deus, sintam-se agasalhados por Jesus.